Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 5 do Evangelho segundo Lucas. E é um evangelho muito interessante, porque nós vamos ter aí alguns momentos relevantes, como eu disse. Nós vamos ter aquela pesca milagrosa que Lucas situa diferente de Mateus e Marcos, né? Nós vamos ter aí um momento de duas curas interessantes, a cura do leproso, a cura de um paralítico, e depois a gente vai ter ali o chamado, a vocação de Levi, de Mateus, e depois aquela discussão sobre o jejum. É interessante você notar que Lucas, ele coloca a pesca milagrosa antes do chamado, né, de Levi, antes do chamado dos apóstolos. Por que ele faz isso? Ele faz isso diferentemente de Mateus e Marcos, que coloca a pesca depois. Porque Lucas quer dar a impressão que, na verdade, a pesca milagrosa ela foi tão maravilhosa que chamou a atenção daqueles que, de repente, Jesus vai chamá-los, vai chamar para serem discípulos, para serem apóstolos, tá bom? Vamos lá então, dá um like no vídeo, compartilha esse vídeo para todo mundo que você quiser, tá bom? Convida as pessoas para fazer essa caminhada com a gente. Eu gosto muito de lembrar que este é um curso que a gente vai fazer assim, lendo um capítulo por dia. E aí a gente lê junto e depois eu aprofundo com você. Mas vamos começar lá do Gênesis. Isso! Vamos começar lá do Gênesis. Todo dia fazendo um pedacinho, tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Vamos lá. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra. E sentado, ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas de modo que quase iam a fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Estando ele numa cidade, apareceu um homem cheio de lepra. Vendo Jesus, lançou-se com o rosto por terra e lhe suplicou: Senhor, se queres, podes limpar-me. Jesus estendeu a mão, tocou e disse: Eu quero ser purificado. No mesmo instante desapareceu dele a lepra. Ordenou-lhe Jesus que não contasse a ninguém, dizendo-lhe, porém: Vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés prescreveu para lhe servir de testemunho. Entretanto, espalhava-se mais e mais a sua fama e concorriam grandes multidões para o ouvir e ser curadas das suas enfermidades. Mas ele costumava retirar-se a lugares solitários para orar.
Um dia estava ele ensinando, ao seu derredor estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindo de todas as localidades da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor fazia-o realizar várias curas. Apareceram algumas pessoas trazendo num leito um homem paralítico e procuravam introduzi-lo na casa e pô-lo diante dele. Mas não achando por onde o introduzir por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o arriaram com um leito ao meio da assembleia diante de Jesus. Vendo a fé que tinham, disse Jesus: meu amigo, os teus pecados te são perdoados. Então, os escribas e os fariseus começaram a pensar e a dizer consigo mesmo: quem é este homem que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão unicamente Deus? Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, replicou-lhes: que pensais nos vossos corações? Que é mais fácil dizer, perdoado-te são os pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. No mesmo instante, levantou-se ele à vista deles, tomou o leito e partiu para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram transportados de entusiasmo e glorificavam a Deus. E tomados de temor, diziam, hoje vimos coisas maravilhosas. Depois disso, ele saiu e viu sentado ao balcão um coletor de impostos por nome Levi e disse-lhe, segue-me. Deixando ele tudo, levantou-se e o seguiu. Levi deu-lhe um grande banquete em sua casa. Vários desses fiscais e outras pessoas estavam sentados à mesa com ele. Os fariseus e seus escribas puseram-se a criticar e a perguntar aos discípulos, por que comeis e bebeis com os publicanos e pessoas de má vida? Respondeu-lhes Jesus, não são os homens de boa saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Não vim chamar à conversão os justos, mas sim os pecadores. Eles então lhe disseram, os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem longas orações, mas os teus comem e bebem. Jesus respondeu-lhes, porventura podeis vós obrigar a jejuar os amigos do esposo, enquanto o esposo está com eles? Virão dias em que o esposo lhes será tirado, então jejuarão. Propôs-lhes também esta comparação. Ninguém rasga um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha, porque assim estragaria uma roupa nova. Além disso, o remendo novo não assentaria bem na roupa velha. Também, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo arrebentará os odres, e entornará o vinho, os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve-se pôr em odres novos, e assim ambos se conservam. Demais, ninguém que bebeu do vinho velho quer já do novo, porque diz, o vinho velho é melhor. Muito bem, então vamos lá. Ou como eu disse, aqui a gente tem aqui umas digitais de Lucas, que é muito interessante. Para começar a pesca milagrosa, como eu disse, Mateus e Marcos, ele situa o chamado dos apóstolos, dos discípulos ali, antes dessa pesca. Então é como se Jesus primeiro convidasse eles e depois acontecesse a pesca. Aqui não. Aqui acontece a pesca, aqui acontece o chamado dos discípulos depois da pesca. Então, tanto é que está lá, né, Pedro e tal, o pessoal ali trabalhando. Depois que acontece a pesca, a gente vê Lucas afirmando, e atracando as barcas à terra, deixaram tudo e seguiram. Então,
Primeiro eles experimentam Jesus nessa pesca milagrosa e depois... Bom, é a visão de Lucas. Isso também, não, foi antes ou foi depois? Não, é a visão teológica de Lucas. Primeiro eles tiveram uma experiência de Jesus para que depois seguisse a Jesus, né? Isso é interessante. Vamos lá, gente, vamos ver aqui alguns versículos que são muito interessantes, né? Tá bom? Muito bem. Lucas, como eu disse para você, Lucas prega para quem? Para os gregos, para o pessoal que tem uma certa intimidade com as coisas gregas. Olha aqui que coisa interessante. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Olha que interessante. Mateus e Marcos, que é o pessoal ali, que são judeus, né? Eles acabam chamando aquele lago de Genezaré de Mar da Galileia. Para eles é um Mar da Galileia. Mas Lucas é um homem do Mediterrâneo, né? Lucas é um homem que pertence a esse mundo mediterrâneo. Lucas sabe o que é um mar. Lucas sabe o que é um mar. Então ele olha para aquele lago de Genezaré, está na cara do Lucas que aquilo não é um mar. Então Lucas sempre vai chamar o mar da Galileia de Lago de Genezaré. Lucas conviveu ali perto do Mediterrâneo, então Lucas sabe que ali não é um mar, mas é um lago, né? Então, sempre em Lucas você vai ver Lucas chamando aquele mar da Galileia de Lago de Genezaré. Bom? Muito bem. No versículo 3, veja uma coisa. Subiu a uma das barcas que era de Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E sentado ensinava da barca o povo. Essa é uma cena muito parecida, mas muito parecida em Mateus e Marcos. Mateus capítulo 13, versículo 2 e Marcos capítulo 4, versículo 1. É a mesma cena. Jesus está numa barca, né? E ele ensina, né? Ele pede para afastar da terra e ele ensina as pessoas. Então, é uma cena muito interessante, tá bom? Mas aqui tem uma coisa muito mais interessante aqui que a gente tem que entender aqui, no versículo 5. Olha que interessante isso aqui, quero que você entenda. Né? Jesus é o seguinte, quando acabou de falar, disse, Simão, faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Eles tinham pescado a noite toda, pescou a noite toda, pegou nada. Mas aqui tem uma coisa interessante. Jesus fala, Jesus manda eles pescar e Simão fala assim, Simão respondeu-lhe, mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Eu quero chamar a atenção para você dessa palavra mestre. Muito bem, o evangelho foi escrito em grego. Existem duas palavras que podem ser traduzidas por mestre. Existe a palavra didascalos, que a gente pode traduzir por mestre. E existe a palavra epistates, que a gente também chama de mestre. Normalmente, os discípulos dos rabinos, os discípulos dos filósofos, chamavam o mestre filósofo, o mestre rabino de didaskalos. Mas Pedro chama Jesus aqui, e Lucas faz questão de colocar, ele não usa didaskalos, ele usa epistates. Por quê? Porque o termo epistates transmite uma fé mais profunda ao mestre. É uma fé de entrega. O didaskalos é uma coisa assim de professor e aluno, mestre e aluno. Mas epistates não. Epistates é aquele discípulo que tem uma fé tão grande no mestre que ele se entrega ao mestre. É diferente. Lucas coloca na boca de Pedro epistates, tá bom?
Muito bem, vamos lá. Versículo 8, aqui tem uma curiosidade. 8. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. É muito interessante isso aqui. Aqui é a única vez que o Lucas chama Pedro pelos dois nomes. Simão Pedro, né? Simão Pedro. Em outros momentos a gente vai ver Mateus, Marcos usa, tá? Mas Lucas, somente aqui, ele usa o duplo nome de Pedro. Simão Pedro, né? Ele usa, tá bom? No versículo 11, existe, depois a pesca, todo mundo fica impressionado, e aí o que acontece? O seguimento. E, atracando as barcas, né? O Tiago, o João, o Pedro, e atracando as barcas, a terra, né? Deixaram tudo e o seguiram. O que significa deixaram tudo e o seguiram? Deixar tudo significa que este seguimento foi permanente, foi sem volta. Ou seja, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Por quê? Não tinha mais volta a isso. É em caráter permanente. E Lucas é o único que evidencia esse caráter permanente do seguimento de Jesus. É Lucas o único que diz: deixaram tudo, dizendo, pronto, não ficou lá uma casa, não ficou lá um trabalho, para quem sabe se deu errado seguir Jesus eu volte. Não, deixaram tudo, ou seja, em caráter permanente. Muito bem, vamos lá. No versículo 14, quando ele cura aquele leproso, Jesus fala assim: ordenou-lhe Jesus que não contasse a ninguém, dizendo-lhe, porém, vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés prescreveu para lhes servir de testemunho. Opa, que interessante isso aqui, sabe por quê? Testemunho de quê? Para servir de testemunho de quê? Tudo bem, ele tinha que levar o sacerdote, porque pela lei, né, pela lei de Moisés, o sacerdote é que atestava se ele estava curado. Por que tinha que ser assim? Porque quando a pessoa tinha lepra, tinha alguma doença, ele era afastado da sociedade, da comunidade, e nem podia ter condenado ninguém. Se ele se curasse, o sacerdote olhava, falou, deixa eu ver, tá curado, pode voltar para a comunidade. Mas o testemunho aqui é outra coisa, para lhes dar testemunho do poder de Deus, para lhes dar testemunho. Quem é que curou esse leproso? O poder de Deus. Então, para dar testemunho do poder, é obediência à lei? Sim, é obediência à lei, porque toda pessoa que era curada precisava ir lá mostrar ao sacerdote, obedecendo à lei, para que o sacerdote readmitisse ele na comunidade. Mas, para dar testemunho de quê? Aqui Lucas chama atenção, para dar testemunho do poder de Deus. Tá bom? No versículo 17, né, quando começa a curar o paralítico, aqui é interessante, ó. A partir desse versículo, deixa eu te contar uma coisa, nós temos várias controvérsias. E essas controvérsias vai até o capítulo 6, 11 ali. Tem a controvérsia do paralítico, que ele fala assim, o que vocês estão pensando? Quando Jesus fala assim, os teus pecados estão perdoados, né? Você vai ver. Então há controvérsia. Quem pode perdoar pecado? Quem não pode perdoar pecado? Você pode perdoar pecado? Não pode perdoar pecado? Aí depois tem a vocação de Levi. Mas Levi era cobrador de imposto. Aí ele comeu com os pecadores. Ele pode comer com os pecadores? Não pode comer com os pecadores. Aí depois tem o discurso do jejum. Mas o jejum, vocês fazem jejum, não fazem jejum. Então, você vai ver a partir daqui uma série de controvérsias, né, que vai até o versículo 6, 11. Mas no versículo 17, vem aqui uma coisa interessante. Um dia estava ele ensinando ao seu derredor, estavam sentados os fariseus e doutores da lei, vindos de todas as localidades da Galiléia, da Judéia e Jerusalém. E o poder do Senhor
fazia ou realizar várias coisas. Poder do Senhor. Esse Senhor aqui, ó, é Deus. E o poder de Deus o fazia realizar várias curas. Então, esse Senhor aqui, na verdade, o poder do Senhor é o poder de Deus, ok? No versículo 18, apareceram algumas pessoas trazendo num leito um homem paralítico e procuraram introduzi-lo na casa e pô-lo diante dele. Na verdade, esse leito aqui não é uma cama, é uma padiola. Normalmente os outros evangelistas usam a palavra catre, mas Lucas, como é grego, ele não usa a palavra catre, porque catre é uma coisa muito indigna. Então ele usa a palavra, um termo que significa padiola. Padiola, sabe o que é padiola? Padiola tem 2 varões e tem aqui aquela lona em que você põe. É uma padiola, tá bom? Muito bem. No versículo 19, tem uma curiosidade aqui também. Mas não achando por onde introduzir por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o arriaram com um leito no meio da assembleia diante de Jesus. O que aconteceu? Jesus estava numa casa e aí não tinha como entrar, não tinha como passar, ele sobe pela casa e faz ele descer ali pelo teto. Lucas está falando para quem? Eu já te falei, ele está falando para o grego. Então, ele descreve aqui uma casa greco-romana. Uma casa greco-romana é uma casa que tem telhas. Então, por isso que Lucas fala, tirou as telhas para descer. Mas a gente sabe que a casa ali na Palestina não tinha telha. Você lembra como que é a casa? É aquela casa, já te mostrei. Ela era reta assim em cima tinha as varas trançadas e barro em cima. Tanto é que as pessoas podiam até usar lá em cima como um terraço. O que eles fizeram? Eles fizeram o quê? Eles arrancaram aquele barro lá em cima, né? E desceram. Mas como Lucas está falando para um povo para grego, então ele tem que dar a noção para eles de uma casa greco-romana que tem telhas, tá bom? Vamos lá. Muito bem. No versículo 22, quando o pessoal começa a falar, ele está falando perdoa pecado. Jesus, porém, penetrando os seus pensamentos, replicou-lhes. E aqui é interessante lembrar, na verdade, que o termo da pergunta de Jesus é essa aqui, ó. Que pensais nos vossos corações? Jesus pergunta. Jesus, porém, penetrando seus pensamentos, replicou: que pensais nos vossos corações? Porque o pessoal fica falando, nossa, ele falou, seus pecados são perdoados, mas como pode falar? Só Deus perdoa o pecado. E o termo que Jesus, a pergunta que Jesus faz literalmente é: que raciocínio fazeis? Né? Aí, na verdade, esse aqui é aquelas controvérsias. Só Deus pode falar que perdoa o pecado. Mas, você viu lá em cima, e o poder de Deus fazia realizar várias curas. Jesus faz várias curas. Logo, quem está fazendo as curas é Deus. Logo, quem faz essas curas é Jesus, que faz pelo poder de Deus. E por isso, sim, ele pode dizer, os teus pecados estão perdoados. Muito bem, já está terminando, viu, gente? Versículo 28. Vocação de Levi, né? Mateus. Depois disso, saiu, viu sentado no balcão de um coletor de imposto por nome de Levi, disse-lhe: segue-me. Opa, aqui, ó. Deixando ele tudo, mais uma vez, levantou-se e o seguiu. É interessante que quando você lê no Mateus e Marcos, diz somente assim. Quando Jesus chama Levi, Marcos e Mateus diz assim: então ele o seguiu. Mas Lucas aqui frisa aquele caráter permanente do seguimento, ou seja, e deixando tudo, ele o seguiu. Então Marcos frisa que
que Mateus, né, o Levi, ele se torna discípulo de forma permanente, né? Então, Lucas sempre vai fazer isso. Quando um discípulo se torna discípulo de Jesus, é de forma permanente. Por isso ele frisa dizendo, e deixou tudo. Tá bom? No versículo 30, aí começou os fariseus chatos lá. Os fariseus e os seus escribas puseram-se a criticar, a perguntar aos discípulos, por que comeis e bebeis com os publicanos e pessoas de má vida? Muito bem, os fariseus e os seus escribas. Na verdade, os escribas são, na sua maioria, fariseus. Tinha essa classe, os escribas, né, que entendidos da lei, e os fariseus que cumpriam a lei. Tá? Mas, na verdade, a maioria dos escribas também eram fariseus. Tá bom? Muito bem, aí depois vem aquela polêmica do jejum, que eu já te expliquei nos outros evangelhos. O noivo não pode estar com o noivo não vai fazer, o amigo do noivo não vai fazer jejum se ele está com o noivo. Um dia esse noivo será tirado, então ele vai fazer jejum. Mas enquanto nós estamos perto de Jesus, não precisa de jejum, né? E aí tem uma coisa interessante, Jesus aproveita esse fato e fala assim, vocês estão querendo trazer costumes antigos para a coisa nova que vai acontecer. E aí Jesus dá o exemplo da coisa nova, que propôs-lhe também esta comparação. Ninguém rasga um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha, porque assim estragaria uma roupa nova. Além disso, o remendo novo não assentaria bem na roupa velha. O que Jesus quer dizer com isso? Vocês têm que escolher entre o velho e o novo. Vocês têm que fazer essa escolha. O que é o velho? O velho é as rotinas do judaísmo, é os costumes do judaísmo, é aquele monte de práticas do judaísmo, isso é o velho. E o novo é o evangelho, a boa nova, o amor, a solidariedade, a justiça, a verdade, tudo isso. Você escolha viver no velho, que são a repetição daquelas práticas, ou viver no novo, que é o evangelho. Somos nós que escolhemos. O velho ou o novo está nas nossas mãos. Et cruce Domini, fugit partis adversi, vite deleo detribiuda radicis Davide. Aleluia.